Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e vamos começar aqui nosso eh, vídeo de hoje. E eu quero falar para vocês primeiro, né, pessoal, que a gente fez um vídeo ontem para tentar comemorar quando a gente atingir 500 inscritos aqui no nosso pequeno canal, né? Mas é algo importante porque é um canal underground e o que a gente quer falar aqui é coisas que estão um pouco fora, né, da curva, mas então tem uma promoção no vídeo anterior, bem no final, assistam lá e participem, tá? Para a gente comemorar ali o que nós vamos, né? Esse pequeno número importante que nós estamos atingindo. Bom, pessoal, queria falar para vocês hoje, né, que a gente, desde 2004, tá? Quando eu comecei a pesquisar mercado de ações, essa parte toda, e aí comecei, né, a criar alguns cursos básicos para tratar desses assuntos, né? Alguns cursos que eu ministrei mais para meus alunos, para pessoas que, né, que têm uma ligação mais próxima. A gente começou a registrar, né, aquilo que seria de mais importante quando a gente analisa, né? No caso era mercado de ações, mas hoje pensando em criptomoedas, isso também é importante. Para quem não entendeu ainda o que a gente está fazendo aqui, né, pessoal, a gente está fazendo o projeto 2023, que eu acho que para pessoas que têm algum perfil, a concepção mais libertária do mundo, né, devem estar percebendo que a gente está, né, caminhando para uma situação que pode ser muito complexa para o nosso país. Então a gente não sabe, né, os desfechos possíveis, né? E daí a gente tem que tomar algumas decisões pessoais, né, de mudar um pouco o curso, né, da nossa autonomia, né, e das nossas perspectivas daqui para frente. E uma dessas formas, né, é a gente trabalhando dentro desse universo do direito digital, das criptomoedas, né, dos smart contracts e de tudo isso que vem, né, das inovações tecnológicas e essas coisas todas que podem nos permitir, então, uma maior liberdade, né? Uma autonomia perante as disrupções que podem acontecer nesse país, né, em médio prazo. Se não acontecerem, melhor ainda, você também vai, né, colher os frutos bons, né? Mas eu acho que quando a gente segue aquela linha, né, de antifrágil, né, do Nassim Taleb, a gente tem que estar preparado para o pior, né? Mas colhendo os frutos do melhor, se ele vier pela frente. E aí nesse curso, né, que desde 2004, né, eu comecei a desenvolver, uma das coisas que a gente sempre falou foi da questão da saúde financeira, né? E aí, né, pessoal, para ter saúde financeira, o primeiro slide aqui, depois da abertura do curso, né, era esse slide aqui, ó. Utilizar-se do sistema de apropriação capitalista a nosso favor. Então, né, nós temos que entender, já falei isso aqui nos vídeos anteriores, existe um sistema de apropriação, né, existe um sistema, né, uma organização econômica da sociedade, e dentro dessa organização econômica você tem pessoas que se apropriam mais, né, das riquezas, que se colocam, né, num grau de apropriação maior que outras. Cabe a nós fazer o que em relação a isso, né? Aprender como é que funcionam esses mecanismos para utilizá-los a nosso favor também, né? Eu acho que isso que é o interessante da educação, é você permitir que todos tenham acesso às regras do jogo, né? E que aprendam e que possam também jogar dentro das regras estabelecidas. Então é isso que a gente, desse slide que a gente começa. E a lição em relação a isso que eu quero trazer hoje, né, nessa aula aqui, nessa pequena explanação para vocês, é que tudo, tá, gente? Isso aqui tudo no universo, né, dentro do mundo material, existe, né, uma curva de normalidade, né, que se chama curva de Gauss, né, S logístico, e a ideia das ondas, né, de que tudo no mundo, né, está envolvido nesse processo, nessas curvas, né. Até a pandemia, né, quando se foi discutir a pandemia, se discutiu nessas curvas, né. Se fazia o lockdown, se não fazia. Então isso tem tudo a ver. Hã, essa curva de normalidade, pessoal, ela pode ser aplicada a qualquer coisa, tá. Qualquer coisa pode ser analisada por ela. Por quê? Porque quando a gente observa, né, que algo não está dentro dessa curva, né, então a gente está observando algo que está fora da normalidade. E aí, se isso está fora da normalidade, a gente pode começar a questionar por que que isso está fora da normalidade. Essa é a racionalidade que a gente tem para utilizar essa aprendizagem, né. Então existe uma curva de normalidade, né,
que acompanha tudo que acontece no mundo, né, dentro de um perfil estatístico. E existem coisas que estão fora da normalidade, e aí a gente pode querer discutir, né, se nos interessar, por que que aquilo está naquele momento fora da normalidade. E isso, né, pessoal, quando a gente olha o que aconteceu, né, ultimamente com as criptomoedas, tá? Do final do ano passado para agora, né, a gente percebe que há um aumento, né, grande, né, e injustificado, né, em termos de aquisição de tecnologia, de desenvolvimento da tecnologia, né, há um aumento injustificado pelo que está acontecendo até agora, né. Então houve um aumento muito grande no valor das criptomoedas que não tem uma relação fática com o que está, né, aquilo que é esperado dentro do gráfico de normalidade. Aí, claro, a gente pode atribuir isso à pandemia, né, por exemplo, a questão né, dos Estados Unidos, a população já é uma população rica e ainda recebeu vários benefícios, né? A impressora, né? O governo americano ligou as impressoras e está injetando dinheiro na economia loucamente, né? E aí, claro, 46 milhões de americanos investiram em criptomoedas. Isso sim é suficiente para causar esse pump aqui, né? Esse hype que teve aqui. Então a gente começa a entender que isso aí está fora de uma curva de normalidade, né? Algo que está acontecendo, mas que uma hora essa curva tenderá a retornar à normalidade. E aí, se a gente pensa que a curva de normalidade tem altos e baixos, né? A gente vai entender que uma hora isso aí também vai abaixar. É isso que eu quero demonstrar para vocês, né? Não, esses benefícios não serão eternamente injetados na economia, né? E se forem injetados na economia por tanto tempo, provocarão inflação, e essa inflação fará a correção, né, natural das coisas. Aí, a gente chega na dialética, né, do bear e do bull, né? Então, o bull, né, representa os momentos de alta, né, da bolsa de valores e agora da criptomoeda, ou os momentos de bear, né, do urso, que os momentos de baixa, de hibernação, né? E claro, o que se a gente voltar no gráfico anterior, a gente vai ver, né, que por muito tempo aí, né, pessoal, o Bitcoin ficou lá, né, as criptomoedas ficaram lá, né, naquele pasmaceiro, né, e esse pasmaceiro aqui é o bear, né, e aí chega a fase do bull, ela dá essa estourada, e depois vem a antítese dela, que é o bear. Estaríamos agora a entrar, né, numa nova fase de hibernação, né? Isso ainda não pode ser dito, né? Há uma tendência de baixa nas criptomoedas, né, no Bitcoin e nas demais criptomoedas, e não se pode dizer ainda se nós já estamos a caminhar para um bear, né, uma fase bear. Nós sabemos que, né, estamos numa out-season agora, né, no aumento das outras criptomoedas e não do Bitcoin, né, o Bitcoin já começou a declinar, e não sabemos ainda como é que serão os próximos passos, né, dependendo das ocorrências dos incentivos econômicos, do retorno da economia à sua normalidade, né, depois da pandemia, isso vai ditar os passos que virão a seguir, né, porque aí as pessoas passam a ter outras necessidades, né, de uso desses recursos para outras coisas e com certeza vão querer retirar esses recursos, né, alocados aí os ganhos que tiveram. Então, a gente entendendo essas coisas, né, a gente vai entender que esses ciclos são ciclos naturais da economia, né, altos e baixos. Então, o bear na baixa, o bull na alta. E aí a gente aprende também algumas regras básicas, né, para se lidar com investimentos, que é sempre, né, a regra mais conhecida que é compra na baixa e venda na alta, né? Então, se você tem que comprar algo, se você vai investir em algo, você tem que comprar aquilo barato, né? Esta é a regra básica, compre aquilo barato, né? Comprar na baixa, então comprar na fase bear. E venda na alta, que venda na fase. Se você tem que vender, se você quer vender algo, venda na fase bull, né? E aí você vai maximizar os seus resultados, vai ampliar mais o seu patrimônio. Então, quando a gente olha aqui, né, o certo seria então ter investido antes e aproveitado aqui o topo para vender, né? Esperando abaixar novamente para você retornar e aí você ampliar assim o seu patrimônio, né? É assim mais ou menos que vai funcionando. Se você pegar um dos homens mais ricos do mundo, né, Warren Buffett, ele esperou 20 anos para comprar ações da Coca-Cola. Então essa é uma lição importante que a gente deve levar em consideração quando vai fazer investimentos, né? Você ter essa paciência para esperar a baixa,
mesmo que essa baixa possa demorar 20 anos. E aí, então, pessoal, tem que se ter muita calma, né? Aquela ideia do FOMO, né? Fear of missing out, né? A síndrome de você, né? De medo de estar ficando fora de algo. A gente percebe que isso aí é uma coisa que pode levar você à ruína, né? Então imagina, né? Que as pessoas que entraram no Bitcoin a $60.000 ou mais, e agora ele está a 44, né? No momento da gravação desse vídeo. Imagine o prejuízo que essas pessoas, né? Tiveram já. Né? E agora elas estão presas lá, né? Se elas forem sair agora, elas vão amargar um prejuízo de $20.000. Então elas têm que ficar, né, esperando, né, sabe lá quando, né, para ver a próxima alta, para elas poderem, né, talvez chegar nesse valor e elas saírem. Então é muito complicado a gente ficar vendo aquelas avaliações, né, que dizem pra gente, ó, vai chegar em 1 milhão. Né? Tá, um dia quem sabe chega em 1 milhão. Mas até chegar em 1 milhão, você vai ter altas e baixas, você vai ter altas e baixas. Né? Nada cresce só, né? Nada só sobe, né? As coisas sobem e descem. Então a gente tem que aprender a lidar com isso para ter mais maturidade, principalmente se o nosso projeto é, né, criar uma autonomia financeira, né, sustentável em face do que pode acontecer nesse país. Então, se a missão é criar uma autonomia financeira em face do que pode acontecer nesse país, a forma como eu olho para essas questões tem que ser diferenciada. Né? Não é só fazer um trade, não é só buscar o ganho rápido, né? Mas sim a gente saber jogar esse jogo para que a gente possa ter uma posição protetiva, né, defensiva, estabelecida, né, e que essa posição seja o maior possível. Então eu tenho que esperar o quê? Tem que esperar a baixa, né, a próxima baixa para eu poder fazer um investimento deste. E aí, pessoal, acho que a grande lição que fica aqui é sempre assim: primeiro observe, primeiro estude, primeiro aprenda, depois você vai entrar no jogo, né? Então observe a alta agora, observe o que está acontecendo, né? Observe como se chegou rápido nessa alta, observe, né, que ela já começou a descer, né? Como é que vão ser os movimentos para tentar manter a alta, quanto tempo eles vão levar e quando ela descer, observe como é que é a descida, observe, né, como é que vai ser o patamar fundo dessa baixa, como é que vai se manter, como é que vai ser o bear market dela, né? Então isso é um pensamento de médio e longo prazo, mas que é muito educativo. Se você começar a olhar essas sequências históricas, né, de uma perspectiva maior, você vai aprender muito mais de como é que esses mercados funcionam, de como é que as respostas humanas funcionam, né? Sejam respostas de quem entra como sardinha nisso, né, entra no embalo, ou daqueles que jogam o jogo para ganhar, que é aqueles que sabem como é que funciona o sistema, né? Então, para se ter uma ideia, as baleias começaram a sair, né? Os grandes investidores começaram a sair do mercado. Então, isso é um sinal de caminho para baixo, né? Porque elas estão saindo, porque elas já ganharam bastante, estão saindo para deixar as sardinhas comprarem, né? Que estão entrando agora, né? No desespero aí para aproveitar a onda e não sabem que, né? Estão pagando caro e que depois vão vender essas criptos, né? Baratas para aqueles que vão entrar mais à frente, né? Que são as baleias novamente. E aí, pessoal, a gente tem que ter a seguinte noção, né? O bear market é ele que representa a grande oportunidade para investir, né? Não é agora, nesse momento que está caro, que a oportunidade para investir está colocada. É mais à frente, quando nós voltarmos a vivenciar o bear market. Aí sim, né? Nós vamos ver como é que vão se estabilizar na baixa, né? Nós vamos ver qual vai ser o piso do Bitcoin, o piso das outras criptomoedas promissoras, né? Ethereum, Cardano, e daí BNB. Então aí a gente vai poder olhar para essas, né, criptomoedas promissoras, ver o piso que elas vão se estabilizar e tomar decisões de investimento melhores, né? Pensando aí no próximo bull market, né? Próximo aumento, ou pensando nessa sustentabilidade de longo prazo, que é você formar uma carteira, né, defensiva, né, do seu patrimônio,
que te permita, né, sobreviver mais à frente, seja lá o que aconteça aqui, né, nesse país. Eu acho que isso que é importante você ter em mente se você está, né, seguindo a ideia, né, o foco aqui do nosso trabalho que é esse, né. Então, essa era a aula de hoje, né. Sou Smartness, espero ter contribuído aqui para que você crie fundamentos, né, entenda como é que funciona o jogo e possa se colocar melhor nele no que vier pela frente. E até o nosso próximo vídeo.